as bets podem ser proibidas no Brasil. Pelo menos é o que promete o candidato à presidência Romeu Zema. Em agenda nessa terça-feira, o presidenciável afirmou que acabará com as apostas online em seu primeiro ato de governo, já se colocando como presidente, né? Caso vença a eleição em outubro. Na mesma linha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o vício nas bets são um problema de saúde, dizendo que ou o Brasil acaba com as apostas, ou a aposta acabarão com o Brasil. Eu começo com você, meu amigo Cláudio Caivano. Poxa, nenhum nem outro, né? Eu vou manter a linha que eu sempre mantenho, que é a da liberdade. A pessoa deve ser livre para decidir sobre a própria vida. Ah, mas tem um problema. Então a família está ali para amparar. A dignidade da pessoa humana é baseada em 4 princípios, né? Então a vida, o mínimo necessário para a manutenção dessa vida, aquilo que ele precisa para se reconhecer como cidadão e a liberdade. Então, para mim, a liberdade vem junto com a vida. Sem vida, não há liberdade e vice-versa. Sem liberdade não há vida. Ele está mal, ele está apostando, está colocando a vida da família em risco, então que ele seja afastado. Nós temos mecanismos jurídicos para isso, para interdição. Você que é um estudante de direito e bastante aplicado, você sabe disso. Então, interdita a pessoa para que ela pare de fazer mal a si mesma e interne, para que ela receba um tratamento digno. Agora, proibir, chega de lei proibindo coisa no Brasil, eu defendo o contrário. Vamos revogar todas essas proibições e começar esse país de novo. É disso que a gente precisa. Ricardo Rous, você vai ficar esperando agora, porque eu vou lá da outra ponta. Tá tudo bem, Você lembrou dessa mesma, né? Que olha para um lado e joga para o outro aqui, ó. Proibir é a melhor forma de combater essa questão dos jogos. A gente sabe que os jogos viciam, né? Sim. E tem muita gente, Arthur, que realmente passa por necessidade, acaba se viciando mesmo, fazendo, pegando dinheiro emprestado com agiotas e tudo mais, perdendo emprego. Como é que você vê essa questão? O Zema faz correto em dizer que vai proibir essas bets? Na verdade é o seguinte, o Zema, ele não pauta nada, né? O Zema, ele simplesmente segue o que outras pessoas vêm falando, né? O Renan, inclusive, foi o primeiro a tocar nesse assunto das bets. E a questão é o seguinte, cara, eu não acho que proibição seja necessariamente a melhor solução para você impedir alguma coisa de acontecer. Agora, em alguns casos, né, você precisa sim pensar em leis restritivas. Eu vou dar um exemplo, até pegando o exemplo do amigo aqui. Por exemplo, quando a gente fala da lei de cinto de segurança. Tecnicamente, uma invasão a uma liberdade individual de não usar cinto de segurança. Mas foi uma lei que fez bem, né? A lei de usar capacetes é a mesma coisa. Infelizmente, cara, eu também já passei por esse ponto de achar que o liberalismo baseado nas liberdades individuais 100% é uma coisa que deve ser seguida, mas a real é que não é assim, né? A real é que, infelizmente, as pessoas precisam de direcionamento, né? Quantas milhões de vidas não foram salvas por causa da lei do cinto de segurança ou do capacete? No caso das bets, eu acho que é o seguinte, a bet por si só, eu acho que é impossível você impedir, porque as apostas esportivas, elas podem acontecer inclusive em ambiente que não seja online. Eu posso estar com ele aqui e falar, quem é que vai ganhar, o Corinthians ou o São Paulo? A gente faz uma aposta aqui. O problema é que as bets, do jeito que elas são desenhadas hoje, elas são feitas para levar você para o cassino online. E o cassino online é uma máquina de arrancar dinheiro das pessoas, né? Então, eu acho que a proibição por si só, a gente não deve torcer o nariz e falar, proibir não. Mas eu também não acho que a proibição seja a solução. Pô, mas que opinião complexa? É complexo. Eu acho que a gente tem que estudar socialmente o fenômeno das bets e pensar em alguma espécie de regulação para que elas não joguem as pessoas, principalmente para os cassinos online, né? A gente vê que, às vezes, o cara não perde nem tanto dinheiro em bet, mas no cassino online, às vezes o cara, inclusive, usa o dinheiro do Bolsa Família, né, pra achar que ele vai ganhar dinheiro. Ótimo, você levantou essa bola e eu vou colocar pro Ricardo Rose e coloco para todos discutirem na mesa, tá? Porque já o candidato à presidência, Renan Santos, defende tirar o Bolsa Família das pessoas que se recusarem, olha só, que recusarem, né, oportunidades de emprego. O presidenciável do Missão falou em criar um banco nacional de vagas para conectar quem recebe benefícios sociais e vagas no mercado de trabalho. E caso a pessoa se negue a trabalhar, perderá de forma gradual o Bolsa Família. Segundo o Renan, muita gente atualmente não vai trabalhar porque recebe benefícios sociais e está na informalidade. Ricardo Rous. Olha, concordo com essa tese e com essa proposta do Renan, sim. Se o cara recebe um programa social, recusa emprego, não faz nenhum sentido. Aí não faz sentido, porque a lógica do programa social, que eu concordo, é ajudar o cara que está na necessidade naquele momento, está passando por alguma dificuldade, é válido, mas a gente tem que ter a porta de saída, que hoje, para mim, é o maior erro do Bolsa Família.
uma boa ideia para ajudar a tirar as pessoas da situação de miserabilidade que elas se encontram, mas se não tem uma porta de saída, como esse cara vai prosperar? Como ele vai conseguir andar para frente? Então, se ela tem uma proposta de emprego, e isso acontece muito, os empresários, comerciantes sabem do que eu estou falando, muita gente que recebe o Bolsa Família muitas vezes não quer trabalhar, principalmente se o salário for um pouco mais baixo, salário mínimo, R$2.000, porque já recebe ali, tem medo de perder. E se quer trabalhar, se vai para o mercado, pede para não ser registrado. Isso acontece muito. Então a ideia é uma ideia boa. A lógica das bets, voltando um passo aqui, eu sou contra as bets como elas estão hoje. Hoje eu não vejo nenhum benefício para a sociedade brasileira no modelo que a gente tem bet hoje. O cara aposta online, o dinheiro vai para a maioria, tá em paraíso fiscal fora, não gera empregos, enche o bolso de dinheiro de influenciadores, mequetrefes que tem por aí, porque essa galera tá ganhando dinheiro, financia tudo. Hoje você anda em qualquer lugar, é bet financiando qualquer coisa, e eu não tô vendo retorno nenhum para a sociedade brasileira. Então do jeito que tá, também sou contra. Olha só, eu coloquei o cenário do Renan aqui, que foi lúcido, não é mesmo? Foi bem lúcido, senhoras e senhores, ao dizer que quem não trabalha, teoricamente, não tem que ter o Bolsa Família. Ou uma coisa ou outra. Ou você se beneficia do Bolsa Família temporariamente e vai procurar um emprego, mas nós estamos nessa mamata, ô Caivano, meu amigo, há quantos anos já, né? Aos 40, pelo menos, né? Pois é. Na verdade, desde 2002, quando eles ganham a eleição a primeira vez, essa questão de dar benefícios sem um critério objetivo tornou-se a regra. E quando você tem muitas pessoas recebendo, na verdade, você não está ajudando essas pessoas. Você está ajudando a si mesmo, a manutenção do poder. Então, eu vou divergir já, trazendo aí para o debate o Arthur Duval, porque regulação só nos leva a um caminho. O caminho que a gente viu recentemente, a ANPD, através de uma cautelar, sem a mínima condição, porque não é órgão do judiciário, mas é um órgão regulador, suspender um tipo de serviço do Discord. Eu também não concordo com o Discord. Sim. Não concordo com a forma como está sendo colocado ali, mas vou defender sempre a liberdade. Eu não concordo com o que você diz, mas vou defender o teu direito de dizer. Então, quando a gente passa a ter inúmeras agências reguladoras, como tem atualmente e como a esquerda defende, não tem como defender nem a liberdade e nem uma saída para essa pessoa de um Bolsa Família ou de qualquer sistema assistencialista. A gente tem que corrigir isso com critérios objetivos. Vai ter prazo? Vai ter tempo? Quais são esses critérios? Para todo mundo conhecer e aí a gente poder cobrar não só o governo, mas às vezes a própria pessoa. Perfeito, Renan. É uma... Eu chamei de Renan. Você falou Renan. Já tá quase. Eu falei o nome dele. O apresentador. Tirou minha elegibilidade aí, ó. A ideia do Renan, desculpa, Arthur, mas pra você é um elogio. Claro, pô. Sou parceiro. Essa ideia dele vem num momento muito oportuno, né? Porque a gente tá batendo muito no Bolsa Família. Na questão do Bolsa Família, não só a direita, mas quem de fato tem 2 neurônios não é a favor de você ter um Bolsa Família para toda a vida. A Bolsa Família virou o quê? Ela foi criada pelo simples fato de você auxiliar na subsistência daquele que estava desempregado. Agora não, agora parece que virou um negócio. Então essas declarações do Arthur foi discutido. Nossa, agora eu troquei. Agora você fez o Renan inelegível, bicho. Eu posso ir embora, gente. Eu posso ir embora. Quem a gente tá aqui, só pra eu saber, cara. Agora eu troquei. Os dois são A gente tem que fazer igual o Lula, pegar Haddad é Lula, Lula é Haddad. Estou vendo o Renan aqui. Me perdoa, cara, me perdoa. Mas essa declaração do Arthur Renan é boa, né? É maravilhosa. Só que existe uma coisa que é o seguinte, até fazer uma provocação aos demais aqui, eu não sei, eu sou meio alheio, avulso a essas coisas assim. Eu não acompanho muitas coisas de bastidor e tal, mas você falou uma frase que eu concordo, né? Nós de direita, nós somos contra esses programas assistencialistas absurdos. A minha provocação é o seguinte, eu não sei se algum de vocês aqui vai votar no Flávio Bolsonaro, mas a proposta do Flávio é justamente o contrário, né? A proposta do Flávio é aumentar o Bolsa Família. Então, eu queria saber assim, ou a gente é de direita ou a gente é a favor do Bolsa Família, certo? É uma discussão. Mas onde você é uma proposta do Flávio fazer isso, aumentar o provocação. Aumentar o Bolsa Família? Aumentar o Bolsa Família? Tá bom, Ricardo Rose, deixa eu passar a bola pra você dessa provocação. Eu vou primeiro dizer, eu não acredito que quem é de direita é contra o Bolsa Família. Talvez como ele está funcionando. Sim, perfeito. Porque tem muita gente com dificuldade que precisa de um empurrão para comer, para sair de onde tá. Então eu não sou contra o Bolsa Família, eu sou contra a forma equivocada que se usa o Bolsa Família. Não ter uma porta de saída. Eu sou um cara da educação. Eu acredito que a educação transforma a vida das pessoas. Você dá uma ajuda para a pessoa e não qualificar ela para que ela possa se colocar no mercado de trabalho,
Flávio tá errado aí. É esse erro que eu sou contrário. Perfeito. Então, dito isto, para mim o Bolsa Família melhorando, tendo uma porta de saída, tendo um tempo de permanência realmente para ajudar aquela pessoa a sair daquela condição atual que ela tá de miserabilidade, eu sou a favor do programa. Sim. E a Acho que deveria, inclusive, se transformar num programa de Estado, para sair desse negócio Concordo. de vou aumentar, vou diminuir, colocar isso na Constituição da República Federativa do Brasil. E a proposta do Flávio? De acabar com o Bolsa... Eu não vi essa Contrário. proposta de acabar Então é com bem o Bolsa Família, de importante. ampliar, Eu acho você que falou, acho que ok? provavelmente o Caivano... Ele que precisa trazer da onde Não, que ele isso. tirou É, isso. então Porque vamos lá. Se a proposta do Flávio... Olha aqui, ó. Vamos lá, Se a- vamos lá. Faz o São seguinte, então. 9 pontos do programa dele. Tá, Tá aqui, então ó, faz o seguinte, e pessoal. nenhum deles Não, trata tá. do Bolsa Eu Família. vou fazer o Vamos seguinte, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte, eu vou colocar o próprio Flávio Bolsonaro Ok. falando que ele vai ampliar o programa Bolsa Família. Então vamos lá, vou dar minha opinião. Se ele vai Ok. ampliar o Bolsa Família para pessoas que estão em condição de miserabilidade, tendo uma porta de saída para essas pessoas, eu sou a favor. Não vejo a problema nenhum. proposta Se dele não é pra- tiver uma porta Então- de saída, eu sou então, contra. Vamos lá, ele falou que ele vai continuar o Bolsa Família para quem arrumar emprego. Vai continuar o Bolsa Família para quem... Eu entendi. vamos Boa. fazer... Sim, vamos, eu entendi. A proposta era Eu do pai, entendi a ela só lógica. está sendo reeditada. Então, A vamos lá, proposta é a Caivano, seguinte: vamos lá. você ter, como eu disse, critério objetivo. Uhum. Então a pessoa fica com medo, Eu vi, como a gente eu acabou vi, de eu vi, falar na eu vi. discussão anterior. Ah, ela fica com medo. Não, eu vou ficar aqui porque trocar o certo da assistência do Bolsa Família por um salário, às vezes, equiparado ou menor do que eu estou recebendo do Bolsa Família, juntando todos da família. Então o que o Flávio quer fazer? A mesma coisa que o Bolsonaro chegou a fazer durante um tempo e depois foi proibido. Você vai continuar no sistema, arruma o emprego, Se eu vou te estabiliza. dar X meses dessa mesma assistência, você se estabilizou. Tchau, negão. Agora você vai viver com as próprias pernas. Eu gostei muito da proposta do Flávio, porque é basicamente o seguinte, o Renan acabou de falar, se você não arrumar emprego, você tá fora do Bolsa Família, e todo mundo concordou. Mas o Flávio tem a proposta contrária, aí já mudou. Não, pessoal, calma. Ele vai arrumar um emprego, mas para ele também não ficar com medo de arrumar emprego, vamos continuar o auxílio aqui, né? É impressionante. Com todo respeito, é impressionante Claro. como a direita brasileira, ela vai moldando as suas convicções conforme o mando do líder. O líder Flávio Bolsonaro acabou de falar, eu como líder estou direcionando as pessoas a acreditarem que dar mais Bolsa Família, mesmo com o cara empregado, é uma coisa boa. E vocês estão definindo isso, Não, gente. calma, peraí, pontezinho. Pelo que eu entendi aqui é o seguinte, não é se o cara eu tô com a não frase arrumar aqui, tá? um emprego, se o cara se recusar a trabalhar. Apareceu Isso é a pra você proposta uma do Renan, proposta de isso. emprego, Esse é do ok? Renan. Ele se recusou a trabalhar. Isso, esse é do Tira, Renan. sou a favor. Ótimo. Ok? Flávio Bolsonaro, o cara arrumou um emprego, que hoje qual é a realidade? O cara tem medo de ir lá arrumar um emprego, porque ele já tem garantido um Bolsa Família, aparece uma proposta, no momento que ele é contratado, acaba o Bolsa Família pra ele. Então eu entendi a lógica do Flávio, em sendo assim que eu estou entendendo, de assim que ele arruma um emprego, ele continua por mais alguns meses e acabou, sou favorável. Porque senão o cara vai continuar na situação que a gente tá hoje. Ele não vai arrumar nada, vai querer ficar no subemprego, Então tá vai querer bom. pra informalidade. Olha só, uma das propostas pelo senador Flávio Bolsonaro é a transição para o emprego formal. A principal mudança defendida pelo senador é de que o beneficiário que conseguir um emprego com carteira assinada ou se registrar como microempreendedor individual, que é o MEI, não perca o Bolsa Família de uma forma imediata. Aí, Arthur, eu volto a provocação para você aqui. Claro. Hoje, né, a gente sabe que a gente tem aquele tempo de carteira assinada, né? Tempo de estabilidade, a pessoa fica 90 dias, né, em experiência. Se a pessoa que é contratada imediatamente perde o direito do Bolsa Família e, teoricamente, tá? A gente tá conjecturando aqui, ela não se firma no emprego. Ela não é, o Bolsa Família para ela não é uma garantia desses 3 meses, Claro porque que é. 3 meses pode acontecer alguma coisa. Então, teoricamente, essa proposta do Flávio Bolsonaro de não terminar imediatamente o Bolsa Família quando alguém é contratado, CLT, eu tô dizendo aqui, ou MEI, não faz sentido? Não, essa proposta é uma proposta populista, né, de uma família que sempre bateu no Bolsa Família, se elegeu inclusive prometendo justamente tirar das costas das pessoas que trabalham e que estão pagando tantos impostos, né, o peso dessa máquina horrorosa e pesada, e agora no final das contas, para ganhar justamente o voto dessas pessoas que estão dependentes do Bolsa Família, ele vira a chave. Ele fala, não, pessoal, não vou acabar com o benefício de vocês agora, é só depois de um tempo. É isso, para mim eu leio dessa forma. É um populista que inclusive votou a favor da lei da misoginia, que fez tudo isso, prometeu 70 milhões de celulares para as mulheres, porque ele é um populista que quer voto dessas pessoas. É isso, ele não tem coragem de falar as coisas. Eu faço outra provocação aqui. O próximo governo, seja ele qual for, seja do Lula, do Zema, do Renan, do Flávio, não importa. O próprio governo tem 0 de orçamento discricionário, 0. Acabou.
O próximo governo vai ter que fazer uma reforma estruturante, uma reforma de austeridade fiscal. O Renan tá falando, eu vou desvincular o BPC do salário mínimo, eu vou fazer uma nova reforma da Previdência, eu vou cortar os privilégios da elite do funcionalismo público. Qual que é a proposta fiscal de ajuste fiscal do Flávio? Eu não sei, se tornou uma outra coisa, né? Agora virou um debate convidado. Eu não sou porta-voz do Flávio. Eu também não. Né? Então eu não tenho que responder pra de você gastos, aqui. ter austeridade fiscal, eu defendo. Posso falar? Eu acho difícil defender o Flávio mesmo. É melhor. Não, mas tudo bem, é válido, porque eu tenho uma pergunta pra você, Caivano. Bora. Ele falou medida populista, tá? Então vamos lá. Qual candidato, em sã consciência, seria contra hoje o Bolsa Família? Qual candidato? Renan Santos é o nome dele. Renan Santos então contra ele vai o Bolsa acabar com o Família? Bolsa Família. Se o Renan ganhar, ele acaba com o Bolsa Família? Não, vamos lá. Vamos lá. Se você pega, por exemplo, a literatura liberal, você pega o próprio Milton Friedman, ele já falava, por exemplo, de imposto de renda negativo. Uma pessoa que está em situação de fome, você não chuta na rua e fala, vai trabalhar. Exatamente, concordo. Outra coisa, o Bolsa Família é um programa que parte de uma ideia liberal, que é o governo assumindo que não consegue dar a comida para aquela pessoa. Então, eu vou te dar o dinheiro e você vai lá atrás de forma mais eficiente. Ok. Dito isso, todos aqui concordam, eu também, que o PT transformou isso numa compra de votos. Correto. Perfeito. Dito isso, o Renan é o único candidato que está dizendo, já que o Bolsa Família é um programa de compra de votos hoje, a gente precisa reformar como o Bolsa Família é feito a ponto de acabar com as pessoas que inclusive não querem arrumar emprego. É isso. Qual é o discurso do Flávio? Esse não é esse. O discurso do Flávio é, calma, gente, eu vou manter o seu Bolsa Família mesmo que você arrumar emprego. Tá muito clara pra mim a diferença aqui. Não, ficou claro Ficou bastante claro. agora que você falou acabar com as pessoas. Acho que é isso que vai acontecer, né? É isso que o Então Renan eu errei Santos tem em mente, acabar com as pessoas. Porque se você vai extinguir você vai imediatamente, você vai causar um problema sem tamanho para toda a sociedade. Novamente. Se eu comer uma palavra que outra, isso não significa a proposta em si. O Renan não vai acabar com o Bolsa Família de uma hora para outra, porque isso seria matar as pessoas de fome. Eu acabei de falar. Se o cara tem um emprego, ele tem saúde, é um homem jovem de 35 anos, por exemplo, que está, por exemplo, numa cidade do Nordeste, onde 92% das pessoas são beneficiários do Bolsa Família, e ele recusa uma proposta de emprego, esse cara perde o benefício imediatamente. Tá muito clara a proposta dele. E o que eu tô mostrando é justamente isso. A proposta do Renan vai numa direção, a proposta do Flávio vai na outra. Mas eu não tô vendo isso. De verdade, eu não tô vendo isso. Eu tô entendendo o que você tá falando, e olha, do jeito que você fala, eu concordo com a proposta do Renan e concordo com a proposta do Flávio. Então tá. Ponto. Você não tem discordância, senhoras e senhores. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês. Aproveitando que vocês estão aqui, se inscrevam nesse canal, curtam e compartilhem. Você está na BNTV, a TV que faz por você aqui no Falando a Verdade. Caivano, eu entendi muito bem a proposta do Renan e para mim também faz um certo sentido. Tá? O Arthur aqui defendeu uma proposta diferente dessas questões de... Eu entendo, cara, porque só quem viaja ao Brasil entende essa população, tá? Claro. Eu não sou político, eu não viajo, eu não vejo. Eu sou aqui um entusiasta da leitura, eu leio, eu tô aqui lendo e sabendo o que está acontecendo, tentando, né, entender o nosso país. Mas muita gente, segundo o IBGE, olha só, senhoras e senhores, presta bem atenção aqui, Arthur. Segundo o IBGE, nós temos aqui cerca de 7, quase 8 milhões de pessoas desempregadas no nosso país, tá bom? Segundo o IBGE também, 19 milhões, quase 20 milhões de famílias são aí beneficiadas pelo Bolsa Família. Essas pessoas não entram na hora de contabilizar. Passou um mosquito aqui ao vivo aqui mesmo. Aí estamos ao vivo. Desculpa, meu raciocínio. Segundo o IBGE, essas pessoas não são contabilizadas como pessoas desempregadas, ok? E as pessoas que saem para trabalhar, a pessoa que vai procurar emprego, segundo o IBGE, também não estão desempregadas, pois elas estão ocupadas procurando emprego. A minha pergunta é, essa questão do Bolsa Família é muito pior do que a gente imagina? Porque muito. se essa proposta do Renan pega mesmo, de verdade, das pessoas, tem emprego para você aqui, amigão. E você não quer? Ah, não quero. Qual que é o seu nome e seu CPF mesmo? Pera um pouquinho. Ah, você é adepto do Bolsa Família, né? Estamos cortando o seu Bolsa Família. Eu acho que é genial isso. Sem dúvida alguma. A questão do Bolsa Família é realmente muito pior do que você acabou de apresentar pra gente. E por isso que a ideia do Renan, embora pareça boa aqui, ela não vai ter nenhum ato imediato que possa ser concretizado. Isso é promessa vazia só para se opor a outro candidato. Ponto. Eu vou acabar com o Bolsa Família de hoje para amanhã. Você não vai acabar. Primeiro porque em muitos casos você tem aí uma série de direitos atravancados. Por exemplo, a questão do BPC. Benefício continuado.
Um benefício previdenciário que a pessoa tem muitas vezes porque tem um problema de saúde, porque tem uma deficiência, porque tem a falta de um membro. Então, quando você tem esse tipo de questão, você não tira imediatamente. É uma questão jurídica, não é nem uma questão política. Agora, a grande questão aqui é como você falou, a forma como o Estado manipula essas pessoas. Então, a reforma, ela não é somente no Bolsa Família para as pessoas que recebem o Bolsa Família. Ela é estrutural, ela vai de baixo para cima. A gente muda a vida dessas pessoas, gerando, primeiro, emprego, oportunidade de empreendedorismo, para depois você tirá-la desse benefício. Isso é uma escravidão que a sociedade acabou impondo através desse esquerdismo maluco, esse wokeismo, e que trouxe milhões de pessoas ficando dependentes de uma miséria que é paga pelo Estado, por nós, pagadores de impostos. Arthur, ainda sobre as questões que estão sendo debatidas aqui, sobre o Bolsa Família. Sim, sobre o Bolsa Família, eu acho que está muito claro. Isso é um truque, inclusive, que a esquerda usa para falar que o Brasil está com pouco desemprego. De fato, quando você considera que as pessoas que estão procurando emprego são as únicas que estão desempregadas, o índice cai. O problema é que a maior parte dessas pessoas que estão desempregadas não estão buscando emprego justamente por causa disso. Só uma coisa aqui que eu não entendi até agora do nosso amigo, que ele falou assim, quando você fala que você vai acabar com o Bolsa Família, ninguém falou isso. Segundo ponto, quando você vai acabar com o BPC, também não foi falado isso, né? O que foi falado foi desvinculação. Você colocou muito claramente, eu não te interrompi nenhuma vez, porque eu estava respeitando o intervalo e nem me senti agredido de você ter interrompido da vez anterior, mas você deixou claro isso. Você falou, o Flávio defende a continuidade e o Renan quer acabar com o Bolsa Família, foi isso que eu entrei para falar. Então explica direito que ficou obscuro. Primeiro que eu deixei muito claro aqui que o Renan tem uma proposta não para acabar com o Bolsa Família, mas para acabar com o Bolsa Família como ele é hoje. Segundo que você falou novamente, você usou a expressão acabar com o EPC, não tem como, é impossível, isso nem seria viável como você mesmo disse. Agora existe uma proposta que é o único candidato que está falando disso, da desvinculação do EPC ao aumento do salário mínimo. Eu acho que isso, qualquer país sério faz isso, né? O Brasil não faz isso, porque é um Brasil pautado em populismo. Então, eu gostaria até de saber se existe alguma oposição a essa proposta do Renan Desculpa, eu sei que o tema não é esse, mas acho que tem a ver. Da desvinculação do salário mínimo, do BPC ao aumento do salário mínimo. Por favor, Rose. Bom, primeiro ponto que eu concordo com a lógica de que a esquerda usa muito essa métrica de diminuir o índice de desemprego. Tá errado. O cara tá no Bolsa Família, ele tá desempregado, deveria estar isso, vai jogar o índice para a estratosfera e é isso que a esquerda não quer. Então é um erro imenso, imenso, imenso. Segundo, a lógica de acabar ou não, que eu também entendi a proposta aqui que foi colocada pelo Renan, acho que é difícil também executar. Como é que você vai lá na ponta, 18 milhões que recebem Bolsa Família, saber se esse cara tá ou não recebendo proposta de emprego? Como é que operacionaliza isso? Porque no discurso é tudo muito bonito. Na prática faz como? Como você faz isso? Por exemplo, propõe um banco nacional. É uma boa. O Renan, por exemplo, propõe um banco nacional, que é de vagas para estimular o retorno ao mercado de trabalho. Legal. Aí o cara acessou o banco, ele perde o Bolsa Família? Não, vamos lá, novamente, gente. Eu vou explicar de forma bem... Porque isso não é difícil de entender. Não, eu entendi perfeitamente. Imagina que eu sou o Arthur, eu tenho 30 e poucos anos, eu tô numa cidade onde todo mundo recebe Bolsa Família. Eu estou cadastrado para receber, eu sou um homem jovem saudável, eu vou estar automaticamente neste banco de emprego. Ok. Fez uma frente de trabalho, chamou essa pessoa recusou, ela perde o benefício. Então, é isso. A proposta, inclusive, é boa. Nesse raciocínio, eu acho uma boa proposta. Curtiu o vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima.